E aí, pessoal, tudo beleza? Depois de muito tempo sem vir aqui gravar vídeo, eu finalmente tô aqui, pessoal, com a minha cara aqui mais lavada do mundo. Eu sempre sumo, mas eu volto. Não sei quantas vezes eu já falei isso aqui no canal, mas eu sempre volto. E agora eu tô aqui pra contar uma história pra vocês. Eu vim te contar a história do agronegócio no Brasil. Então, se você quer saber dessa história, fica nesse vídeo até o final. Se inscreve nesse canal e já curte esse vídeo. Um pouquinho sobre a nossa situação atual no Brasil, ok? Nos últimos 40 anos, o Brasil saiu da condição de importador de alimentos para ser um dos maiores provedores de alimentos do mundo. Foram conquistados aumentos significantes na produção e na produtividade da agropecuária. A agricultura no Brasil se modernizou sim, evoluiu muito, e agora eu vim contar como é que a gente chegou onde a gente tá agora. Pra quem não sabe, a nossa queridinha Universidade Federal de Viçosa, em meados do ano 1929, ela se chamava Escola Superior de Agricultura e Veterinária, e ela foi pioneira em pesquisas na nossa área e ajudou muito a abrir esse terreno, né? No século passado, a agricultura no Brasil era rudimentar, a soja era só uma curiosidade no Brasil, e hoje em dia a gente é o maior exportador do grão. Em um estudo realizado em 1971 por Eliseu Alves, mostrou que os brasileiros produziam sim, mas eles não tinham conhecimento sobre o clima tropical, eles não tinham conhecimento sobre fertilizante, nutrição de solo, nutrição de plantas. Na época, práticas inadequadas causaram severos impactos ambientais. Em meados de 1970, todo o país sofria, né, com os reflexos da deficiência da agricultura no Brasil. O Brasil vivia um momento de grande industrialização, aumento de população. No momento, o Brasil se encontrava num contexto de escassez de alimento. E foi naquela época em que o governo começou a instituir políticas para aumentar a produção e a produtividade dos alimentos no Brasil, incluindo investimentos públicos em pesquisas em desenvolvimento. Ali iria começar o processo de modernização que o Brasil ia sofrer na agricultura. Entre 1975 e 2017, a produção de grãos no Brasil, que era de 38 milhões de toneladas, cresceu mais de 6 vezes, atingindo 236 milhões. Enquanto a área plantada apenas dobrou. No período de 1975 a 2017, tivemos um aumento de 346% do rendimento do trigo, 317% para o arroz e 270% do milho. Soja e feijão praticamente dobraram no período analisado. O número de cabeças de gado bovinos no Brasil mais que dobrou nas últimas 4 décadas. Enquanto a área de pastagens teve um pequeno avanço. Em algumas áreas do Brasil, inclusive, houve a redução de terras destinadas a pastagens. O Brasil atualmente é uma figura super importante na produção e no comércio bovino mundial. E a avicultura, que no princípio do século XX era uma atividade voltada para a subsistência, rapidamente se tornou uma sofisticada criação comercial. Entre 1950 e 1970, o setor foi radicalmente modificado pelo ingresso de empresas processadoras no mercado. A modernização da produção levou a um aumento expressivo da produção de carne de frango, que passou de 217 mil toneladas em 1970 para 12,9 milhões de toneladas em 2016, consolidando o Brasil como o maior exportador mundial do produto. Vou deixar aqui um outro gráfico para vocês poderem analisar um pouquinho a evolução da produção de carne no Brasil. Entre 1990 e 2017, o saldo da balança agrícola do país aumentou quase 10 vezes, alcançando em 2018 81,7 bilhões de dólares. E esses valores têm contribuído para o equilíbrio das contas externas do país. Em 2016, o agronegócio como um todo gerou 23% do PIB do Brasil e 46% do valor de exportações. Em 2017, o setor foi responsável por 19 milhões de trabalhadores ocupados. A agroindústria e seus serviços empregaram, respectivamente, 4,12 milhões e 5,67 milhões de pessoas. E o que explica esse salto na agricultura, nessa transformação imensa? Essa trajetória é o resultado de uma combinação de fatores. O cenário, né, é um cenário perfeito. É um cenário de um país que tem abundância de recursos naturais, com extensas áreas agricultáveis e disponibilidade de água, calor e luz, elementos fundamentais para a vida. Mas o que realmente fez a diferença nesses últimos 50 anos na agricultura foi o investimento em pesquisas agrícolas, que trouxe muito avanço na ciência, tecnologias adequadas e inovação, a assertividade de políticas públicas e a competência dos agricultores, pessoal. O caso da cultura da soja é só um grande exemplo de como a tecnologia pode transformar a produção agropecuária. Os primeiros cultivos comerciais de soja surgiram no Rio Grande do Sul em meados de 1960. Na época, cultivar soja em outros lugares do país era um desafio biológico e tecnológico. Depois de anos de pesquisas realizadas, surgiram técnicas de melhoramento genético. Foram desenvolvidas plantas de soja adequadas a certas condições, solo e clima. Também, por exemplo, conseguiram ser mais tolerantes às pragas. Não podemos nos esquecer que a pesquisa também contribuiu muito para o uso dos fertilizantes.
Esse tipo de pesquisa tornou possível o plantio de solos do cerrado que eram considerados antes improdutivos. E, de fato, o uso de fertilizantes se tornou um elemento chave, mas que também gerou um grande problema para o país: a dependência das importações. O país passou a consumir muito mais fertilizante do que a quantidade produzida internamente. Quando a gente considera a agricultura como um todo, a tecnologia explica, em grande parte, a evolução da produtividade. No entanto, toda essa tecnologia não teria sido de forma alguma suficiente sem o produtor e a produtora brasileira. Em parte pela postura empreendedora, trabalho, conhecimento, equipamento, gestão, e não podemos deixar de mencionar também a coragem. No final da década de 1980, a gente teve um dos maiores movimentos migratórios que o Brasil já teve. Foi quando a produção agrícola do país se intensificou. Pequenos produtores que na década anterior se encontravam na região sul e no sudoeste do país migraram para outras regiões. E essas regiões se consolidaram como fortíssimas produtoras de grão do país. É necessário, sim, realizar uma leitura crítica em torno da trajetória da agricultura brasileira. Um dos maiores problemas que encontramos é a desigualdade de produtividade e de renda no campo. E outras questões, bem mais do que importantes, têm a ver com meio ambiente e saúde. Relatórios recentes indicam que o Brasil é um dos principais usuários de agroquímicos do mundo. E, em parte, isso se explica pela extensa área cultivada no Brasil. E pelo clima, que permite a sobrevivência de pragas em toda a época do ano. E ainda temos a nossa constante preocupação com os recursos hídricos no país. Não só no país, mas mundialmente falando. E para muitos desses problemas e desafios já existem soluções hoje em dia. E para outros serão necessários maiores investimentos em pesquisa. Políticas públicas também encontrarão grande importância em muitos casos. Bom, pessoal, eu quis contar uma breve história, mostrar um pouquinho da evolução do Brasil na agricultura, vim trazer alguns dados que eu acho interessante pra gente ter uma noção, né? Acompanhar um pouco essa evolução e pra gente se questionar se as mudanças que vão vir a acontecer, as mudanças necessárias, né? Como elas ocorrerão de forma sustentável? Quais os riscos existentes nas atividades agrícolas no próximo ano? O que a gente já melhorou? Quais são as mudanças que têm acontecido? Quais são as mudanças que podem ser esperadas? Quais são as tendências negativas que merecem atenção? E quais as oportunidades que devem ser aproveitadas? Eu te convido a deixar aqui nos comentários a sua opinião e no próximo vídeo eu posso contar um pouquinho mais. E se você gostou desse vídeo, você curte, comenta, deixa sua opinião e se inscreve nesse canal. É isso, espero que